Olá, meu nome é Waldina Rodrigues da Silva, sou mestranda do PROEF e faço parte da terceira turma do Polo UFES. Estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual como avaliação final na disciplina Problemáticas da Educação Física. Bom, durante o decorrer da disciplina, estudamos algumas problemáticas relacionadas ao nosso contexto escolar. A primeira delas é a problemática das atuações docentes e o abandono do trabalho docente. O texto estudado foi o texto de Fernando Jaimes Gonzalez, Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Nós estudamos que as atuações docentes elas podem ser divididas em práticas tradicionais, práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente. As práticas tradicionais elas predominaram entre 1970 e 1980. São práticas esportivistas, focadas no rendimento, na competição e no treino. Já as práticas inovadoras, elas vieram através do movimento renovador, que surgiu a partir de 1980 com a crise da identidade da educação física, que esses movimentos renovadores persistiram e persistem até os dias de hoje. O movimento renovador, ele busca superar a educação física focada somente no rendimento ou nas práticas voltadas para o esporte. Foi a partir dessa transformação e de como foi difícil para os professores de formações mais antigas com currículos pautados nas práticas tradicionais, que enfatizavam apenas o esporte de rendimento, eles se depararam ali com o movimento renovador e foram tantas mudanças dentro da área da educação física, do que seria a educação física escolar dentro da escola, que muitos desses professores eles não conseguiram acompanhar esse processo de transformação da área, o que acabou por provocar um sentimento de insegurança, um sentimento de despreparo para lidar com essas novas abordagens que estavam surgindo, onde muitas das vezes a falta de compreensão ou do acompanhamento dessa prática na disciplina acabou por refletir no surgimento do abandono do trabalho docente ou no engessamento das práticas tradicionais de ensino, onde os professores com práticas tradicionais, ao se depararem com esses movimentos renovadores, muitos deles não conseguiram compreender o que seria, a educação física dentro do contexto escolar. A gente sabe que as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras, elas também não podem ser entendidas como uma dimensão apenas individual, mas como um produto de uma complexa configuração de elementos, tanto micro e macro sociais, que estão entrelaçadas na forma como cada professor exerce o seu trabalho docente. Então, de um lado, nós temos as práticas tradicionais, no outro, nós temos as práticas inovadoras e no outro, nós temos também o abandono do trabalho docente, que é caracterizado pelas faltas de intervenção dos professores nas aulas, o tão chamado, conhecido rola-bola, onde o professor ele apenas é um administrador dos materiais ali dado, onde ele não realiza intervenções pedagógicas, onde ele fica muitas das vezes ali conversando com os alunos sem nenhuma intencionalidade pedagógica. Então, são várias questões que podem provocar o abandono do trabalho docente dentro das escolas. A segunda problemática abordada na disciplina foi a relação entre a teoria e a prática. O texto estudado foi de Soraya Cristina Darido, relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Bom, nós vimos que a educação física ela coleciona uma série de críticas à sua atuação na escola. Entre elas, o seu caráter meramente recreativo, descompromissado, ou alienante, ou a redução à própria prática esportiva, no qual seleciona os alunos mais aptos e ignora os demais alunos com menos aptidão física. Essa era uma das críticas que mais marcavam a prática da educação física antes da sua
crise de identidade na década de 1980. Então, a partir daí, o desafio foi ver a educação física como um conhecimento para ser oferecida aos alunos de uma forma que ampliasse a cultura corporal de movimento, onde a educação física ela vai muito além de uma vivência ou de uma modalidade esportiva. A educação física assume a difícil missão de superar a caricatura de ser uma simples hora de lazer ou uma mera oportunidade de fazer atividade física, para constituir-se como um componente curricular que tematiza a cultura corporal do movimento. Então, a disciplina na escola, ela não trata somente um conteúdo, mas ela trata a cultura corporal em geral, caracterizada por várias modalidades, diferentes práticas como jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas, esportes de aventura, entre outras atividades físicas, e não somente voltada às práticas tradicionais e esportivistas que marcaram a década, de 1980, 1970, que predominavam o esporte de rendimento, competição e de treino. Então, foi nessa dimensão que nós buscamos trazer dentro dessa problemática a importância de como a educação física ela tinha que deixar de priorizar exclusivamente, quase que exclusivamente, o saber fazer das práticas corporais, mas que ela também, a educação física, está ligada ao saber sobre o fazer, ligada à dimensão conceitual da área, o ensinar, por que eu estou fazendo esta prática, por que conhecer sobre a história dessa prática, o aluno entender as dimensões conceituais do conteúdo que está sendo abordado. A terceira problemática estudada foi sobre os aspectos legais da educação física. O texto foi o texto de Fernanda Monteiro e Soraya Darido, com o título Educação Física como componente curricular na educação básica e os aspectos legais. Bom, para nós entendermos um pouquinho, sobre os aspectos legais, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação física dentro da LDB. Na LDB de 1961, a prática da educação física ela se torna obrigatória até os 18 anos. Na LDB de 1971, a educação física ela passa a se tornar facultativa para quem trabalhava mais de 6 horas por dia, para quem tinha mais de 30 anos, quem prestasse serviço militar, quem tivesse incapacidade, por causa de alguma doença ou algo relacionado a tratamentos médicos, e posteriormente também entrou a prática facultativa a mulheres com prole, ou seja, mulheres que tinham filhos. Na LDB de 1966, ela foi muito importante para a educação física, porque passou a tratar a educação física como um componente curricular dentro da área escolar. Então, a educação física ela não era somente uma prática, mas ela se torna um componente curricular com peso dentro do currículo da escola. Na LDB de 2003, que é a atual, LDB que está em vigor, a prática da educação física ela continua facultativa, relacionada às concepções biologicistas, Então, a prática da educação física ela ainda continua facultativa a quem trabalha mais de 6 horas por dia, quem tem mais de 30 anos, quem presta serviço militar, quem tem alguma incapacidade ou a mulher com prole, a mulher com filho. A quarta problemática estudada dentro da disciplina, ela trata sobre o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação física. O texto estudado é de Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Gil Gincilene.
Nesse texto, nós vimos que podem ser vários aspectos que levam ao afastamento da indisciplina nas aulas, como a dispensa, ligada aos aspectos legais, a não participação nas aulas por motivos das aulas serem feitas no contraturno, onde muitas das vezes a educação física ela não era feita, né, junto com as outras disciplinas dentro da escola, mas o aluno tinha que ir, né, no contraturno para realizar as aulas, ou por causa dos insucessos e das exclusões dos estudantes nas aulas, onde eles se sentiam inseguros ou eles não se sentiam, tiveram experiências ruins no decorrer da aula, ou por motivos da repetição de conteúdos, que era muito frequente nas aulas de educação física, onde o aluno ele estudava, por exemplo, a mesma disciplina desde do início do ensino fundamental até o final do ensino médio. Então, gerava um desinteresse dos alunos nas aulas. Nós sabemos que, muitas das vezes, essa questão de indisciplina e do afastamento dos alunos nas aulas, ela deve ser enfrentada. Ela tem que ser combatida através de ensinos de inclusão, práticas, né, inclusivas, que buscam trazer o aluno, né, para mais perto, para ele vivenciar experiências novas nas aulas de educação física. Práticas inovadoras também contribuem para trazer esse aluno, né, para fazer as aulas. Nós podemos buscar, através dessas práticas inclusivas, o ensino inclusivo, a diversificação das aulas, aulas interessantes, que o aluno ele gere interesse em participar, estar junto, fazendo, né, as aulas de educação física. Então, tudo isso foi abordado dentro dessa quarta problemática. A gente tem que entender também que o ensino inclusivo ele pode amenizar o afastamento dos alunos nas aulas, mas também é preciso superar o histórico da disciplina, de que em muitos momentos, né, por conta da sua segregação de alunos aptos e inaptos, isso provocou um distanciamento dos alunos nas aulas, um afastamento, né? A educação física dentro da escola ela tem que ser vista como um lugar que vem oferecer oportunidade para todos, onde todos os alunos tenham acesso ao conhecimento, todos os alunos têm acesso à cultura corporal de movimento. É um conjunto articulado de saberes necessários à formação do cidadão. Então, a educação física, ela tem que deixar de lado essas manifestações de exclusão, essa ênfase, né, esportivista marcada ao longo da história e trazer a variação, a diversificação da disciplina que proporciona o interesse do aluno. A educação física ela não é somente voltada para o esporte, mas ela tem um histórico, né, dentro da humanidade, com danças, lutas, práticas corporais de aventura, jogos e brincadeiras, práticas que devem ser tematizadas com maior frequência nas aulas para despertar o interesse, despertar, né, no aluno o querer fazer, o querer realizar as aulas de educação física e amenizar essas situações de indisciplina e afastamento dos alunos nas aulas. A quinta problemática abordada, ela está relacionada ao ensino do esporte na escola. O texto é de André Luiz Barroso, que trata sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. No primeiro momento, nós precisamos entender qual é a função da educação física na escola. Nessa perspectiva, a educação física ela tem a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares. Entretanto, o esporte ele tem que ser tratado como um deles, mas não como um único, pois os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura também fazem parte do universo de conhecimento do qual o componente curricular ele é responsável. Por isso, é importante que nós façamos uma avaliação constante do nosso planejamento curricular, da disciplina, em todas as etapas da educação básica, tanto o ensino fundamental, o ensino médio, educação infantil, para verificar se nós estamos tomando medidas e nós estamos pluralizando a educação física e as práticas corporais e não priorizando somente
algumas práticas em detrimento das outras, pois o que nós mais vimos presente, né, os fatores do ensino do esporte na escola, é a presença do quarteto fantástico no decorrer, principalmente do ensino fundamental ao médio dentro da escola. Quarteto fantástico conhecido como basquete, handebol, vôlei e futsal, onde os alunos, na maioria das vezes, só têm contato com essas práticas durante todo o seu ensino dentro da escola. Então, a gente precisa ir na contramão desse ensino e priorizar a diversificação das aulas, priorizar, né, o ensino da educação física como um todo e a sua variação de práticas corporais que a disciplina oferece. Nós também vimos o fator do esporte na escola, o esporte da escola, abordado por Walter Braches, onde o esporte na escola é aquele esporte de alto rendimento, de condicionamento físico, é esporte de treino, que ele é colocado dentro da escola. Esse é um esporte excludente, onde os mais aptos eles são qualificados e os alunos menos aptos, né, eles são deixados de lado dentro da educação física. Nós precisamos ir na contramão desse esporte na escola e transformar, né, o esporte na escola de esporte da escola, onde o esporte ele é da escola, onde ele é adaptado à escola, onde é adaptado à realidade dos alunos, ao contexto escolar onde ele está inserido. É um esporte onde que prioriza, né, a inclusão do aluno na atividade física. Dessa forma, é preciso tratar o ensino do esporte de forma pedagógica, onde nós temos também a sugestão de várias propostas relacionadas no texto, com aprendizagens cooperativas, o Sport Education, a pedagogia do esporte. São práticas que visam a inclusão do aluno nas aulas, a participação dos alunos em seus aspectos físicos, motores, cognitivos, reflexivos, né? Trazendo o aluno para ele se apropriar do esporte da escola e não ele praticar e reproduzir o esporte na escola. Então, tudo isso foi abordado no ensino do esporte e entendemos também que o esporte ele não é um conteúdo exclusivo nas aulas de educação física, mas a educação física é um componente curricular dotado de várias outras atividades inclusas que devem ser abordados no contexto da escola. A sexta problemática tratada diz respeito às questões de gênero na escola. O texto abordado é de Osmar Moreira de Souza Júnior, Educação Física Escolar e Questões de Gênero. Bom, o texto, ele, de acordo com a história, ele fala de como as aulas elas eram separadas por gênero, onde elas visavam o desempenho e negavam experiências a meninos ou meninas de acordo, né, com a sua colocação sociocultural. As diferenças construídas socialmente provocavam essa divisão tanto nas aulas quanto na sociedade em que eles estavam inseridos. E no texto, ele busca trazer a equidade de gênero e entender a diferença entre sexo, a diferença de gênero e a diferença, né, de orientação sexual. Assim, nós podemos concluir que as diferenças biológicas entre os sexos, elas não podem ser negadas. Sim, há diferenças biológicas. Contudo, também existem diferenças socioculturais que precisam ser evidenciadas e que podem ser reconfiguradas à medida em que as experiências ofertadas a meninos e meninas passem a levar em consideração o critério de equidade de gênero. Esse critério, né, ele pressupõe e reconhece e valoriza as diferenças entre os sexos sem abrir mão da igualdade de direitos. Então, tanto meninas quanto meninos, eles devem ter os mesmos direitos dentro das aulas, dentro da sociedade e as mesmas oportunidades de acessos e as mesmas oportunidades de experiências nas aulas. O que antigamente isso não era, né? Isso não acontecia
dentro das aulas de educação física, dentro do contexto da escola. Então, essa equidade de gênero busca oportunizar o acesso a experiências a tanto meninas quanto meninas de forma igualitária.